Pacundê e portal Threads.com.br apresentam Pod Threads. Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou a 10, está no ar o Pod Threads, o podcast oficial do portal Threads.com.br, trazendo tudo de bom e do ruim que aconteceu com o Atlético nessa quarentena dessa vez, não é nem nessa semana. Dessa vez a gente não está fazendo a transmissão no YouTube, a gente vai colocar direto o programa para vocês ouvirem depois, por causa da nossa situação aí, estamos no Skype aqui, a gente achou melhor assim. Mas além do YouTube, tá disponível o nosso programa no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no Deezer e outros menos conhecidos aí. Fala, Marcão, tudo certo? Como é que tá aguentando aí a quarentena sem futebol? Salve a 10, salve todo mundo que tá acompanhando, dessa vez não ao vivo, né? Cara, tá um pouco ruim, né? Não tem muito esporte pra gente ver, não tem muita coisa pra gente fazer nessa quarentena, né? Mas aí vamos se prender a essa edição especial do programa, onde vamos debater a única notícia que aconteceu no Atlético nos últimos meses aí. A gente até pensou em fazer essas coisas de time de 2001, lembrar e tal, mas a Gazeta, a Transamérica e um monte de gente tá fazendo, aí a gente acha que vocês estão bem servidos de conteúdo aí dessa... Tava falando pro Marcão que dessa pedra todo o leite já tá sendo tirado, aí a gente espera que não demore muito essa quarentena pra gente não enjoar desse tipo de coisa também. Gabriel Belo, tudo bem? Tá tranquilo? Certo, tudo tranquilo até demais, né? Podia ter mais coisa pra falar, ter mais coisa pra ver. Mas enfim, estamos aí no meio dessa situação complicada de pandemia, mas vamos fazer o possível aí pra comentar sobre o Atlético. O Marcão falou a única notícia, mas eu aposto que é uma notícia que gera bastante debate, então acho que teremos bom conteúdo aqui hoje para o nosso ouvinte. Com certeza. Exatamente, então como os piás adiantaram, a gente vai falar sobre a grande notícia que saiu no Atlético aí completando aí os 60 dias de quarentena, que é a contratação de fato do Walter aí, que muita gente trouxe de começo, né, que estava tendo essa conversa do Walter se condicionar de volta. Vamos falar também da questão dos hackers do Atlético Paranaense, né, que são os hackers altruístas, os únicos hackers bons da história dos hackers mundiais. Vamos falar também da nossa votação aí que se encerrou hoje, a semifinal se encerrou e vamos ter a final aí de maior ídolo. Ídolo é a palavra que tá lá, não, tá? O maior jogador da história do Atlético. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, vamos ouvir o spot da Pacundê. Fala galera, beleza? Aqui é o Vina do Resenha de Boteco e tô aqui para lembrar que este podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. A Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e estrutura. Acesse pacundê.com.br e ajude com valores a partir de R$5 mensais. Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. E lembrando sempre que toda segunda-feira tem Resenha de Boteco aqui na Pacundê. Tchau! Reforçar o nosso agradecimento a todos os apoiadores que não cancelaram suas assinaturas aí de 5 pila, 10 pila nossas redes, aí no nosso Catarse ou no nosso PicPay. Porque a gente sabe que tá difícil para todo mundo, mas a gente precisa pagar a conta, né? Então, como vocês sabem, o nosso... vou abrir minha Bero, escutem. Opa! O nosso estúdio da Threads e da Pacundê é no mesmo imóvel e a gente paga o aluguel desse imóvel e essa conta continua chegando. Então, muito obrigado você que continuou apoiando a gente, que eu sei que a maioria dos nossos apoiadores, ou grande parte dos nossos apoiadores, vem da própria Threads. Então, você, amigo rubro-negro, muito obrigado por continuar disponibilizando essa pequena quantia, porém muito importante pra gente. Outra coisa que você ouviu aí, o spot do Resenha de Boteco, eles fizeram um programa na semana passada com o Hernani, o ex-jogador do Atlético, o Yaya Hernani, que tá no... Onde que ele tá agora? Escrevi. Ele tá jogando no Parma. Parma, exatamente, tá no Parma, então ouçam lá que tá bem legal. O Hernani, gente boa pra caralho, conversou com os piá, a resenha foi bem boa. Só procurar Pacundê aí nas coisas de podcasts que vai estar lá, o Resenha de Boteco.
Beleza, galera? Vamos começar então. Valtinho, vai ser o nosso primeiro? Vocês querem começar pelo mais polêmico? Vamos começar por ele, né? Acho que sim. É o lead, né? É o lead da quarentena. Exatamente. O Atlético repatriou o Walter aí, as conversas estavam sendo tocadas pelo próprio presidente Petralha. Um contrato inicial de 3 meses, a gente sabe que o Walter ele tá há 2 anos suspenso por doping de um remédio de emagrecimento. Essa suspensão termina no dia 5 de julho, ou seja, daqui a 20 dias mais ou menos. E tá aí com o contrato com o Atlético de 3 meses, podendo ser prorrogado até o final do ano, até dezembro, né? A gente não sabe, né? Tudo que a gente fala com essa pandemia aí, né? É capaz do cara terminar o contrato do cara e nem ter jogo, né? Não sei como é que vai funcionar aí no resto do ano aí pro esporte, mas tá aí, contratinho de 3 meses pro Walter. O Walter que de 2 anos aí que ele ficou sem jogar, tem muita história dele. Eu acho que até no CSA ele chegou a destratar algumas pessoas. Eu vou trazer as polêmicas, tá? Daqui a pouco eu dou minha opinião sobre o Walter. Ele teve bastante polêmica lá no último clube dele. Ele chegou a ameaçar um cara que foi desligar a luz da casa dele por falta de pagamento. Ele pegou uma arma de brinquedo, falou que ia matar o cara. Foi preso muito também. Muito bom. Foi preso por causa disso. E chegou a jogar também, se eu não me engano, ele estava jogando na várzea, né? Vocês lembram disso? Ele chegou a jogar na várzea, se eu não me engano. Mas tá aí. Pós-suspensão? Hã? Pós-suspensão? Pode ser, né? Porque não poderia jogar normalmente. Durante esses 2 anos aí. E aí, é um cara que foi muito querido pela torcida quando jogou, é um cara de carisma gigantesco, mas tem aquele problema que o pessoal dos portais aí já devem ter todas as matérias da passagem dessa passagem do Walter prontas para publicar, porque a gente sabe que normalmente a conversa é a mesma, né? Eu preciso perder peso, minha mulher tá me ajudando, é muito difícil, o Atlético Paranaense tá me ajudando, e etc. Atlético. Quem que quer começar, pesado? Vou começar pelo Marcos, que eu sei que a opinião dele é um pouquinho menos... qual palavra que eu posso usar? Contundente do que a do Belo, então fala você primeiro. Como assim? Cara, você tem mais... Você ficou mais revoltado, é isso que eu quero... Você ficou mais revoltado com a contratação, é isso que eu quero dizer. Vamos lá. Eu acho que para começar a gente pode debater se é a última chance da carreira do Walter, né? É um jogador que já tem os seus 30 anos, então já tá muito mais pro final da carreira. Praticamente jogou um talento que acho que todo mundo concorda, é a unanimidade, que é um jogador extremamente talentoso, mas que foi um talento basicamente desperdiçado, né? Ele podia ter feito muito mais do que ele fez na carreira dele. E muito por conta desses problemas aí que o Adé citou e que a gente já tá cansado de saber. De peso, da falta de profissionalismo e tudo mais. Então eu costumo falar que o Walter é um grande jogador de bola, mas atleta profissional ele peca muito. E aí é uma coisa que eu não entendo muito a característica da contratação pelo fato do Atlético não normalmente fazer isso, né? O Atlético recupera jogadores, mas jogadores com um pouco mais de caráter profissional na carreira e tudo mais. Acho que o Atlético... Marcão, que a gente comentou no começo do ano, talvez seja a culpa nossa, né? Que a gente comentou aqui no Podtrets que esse ano a gente não tinha contratado ninguém para recuperar, né? Tá aí, tá feito. Walter, e assim, eu acho que o Atlético se viu num momento de mercado onde não tinham opções. O Atlético, sabe quando você faz a lista ali? Você faz a lista, seus sonhos de consumo, Lucas Prato, Gabigol, essas coisas. Daí você vai riscando os impossíveis, vai riscando os que não dão certo. Daí você chega lá na página 10 e você vê Walter, livre no mercado, com doping aí. E o Petralha provavelmente se apegou às lembranças de 2016 do Walter, né? Que foi um bom ano dele com a nossa camisa. E acabou fazendo a contratação. Eu não contrataria o Walter, para começar. Mas eu não acho que seja uma contratação tão absurda, um contrato de 3 meses com pouco risco. Então acho que não é uma contratação que até pode dar certo, e se não der certo, não vai ter tantos custos para o clube. Só acho que é esquisito pelo perfil que o Atlético vinha tendo para as suas contratações. Jogadores mais jovens, pensar em jogadores nesse sentido.
acho que a situação de mercado mesmo colocou o Walter como a única opção que o Atlético teria. Mas ainda assim, acho que o titular e o nosso pensamento tem que ser pro Bissoli jogar bem e brilhar, porque é muito melhor que ele tenha destaque do que o Walter. Mas torcer também pro Walter garantir uns golzinhos ali para compor elenco, pode ser sim uma boa contratação. Belo, destile seu veneno, Belo. Sem freios. Sem freio. Então, quem me acompanha em alguma rede social aí sabe que a situação ficou bem feia aí. Desde que anunciaram o Walter, é um caos mesmo. Mas eu vou tentar ser um pouco mais comedido aqui, até porque estamos falando para um público um pouco maior. Cara, pensando na ideia, na estratégia aí. Não, na verdade, pensar antes aí no jogador Walter. Para não ficar totalmente batendo aqui no coitado. Mas ele, tecnicamente, ele é um bom jogador. Isso é meio claro. A coisa que eu mais gosto dele, que eu sempre gostei, é esse arremate dele ali na meia distância, principalmente, ele tem um chute muito forte. Ele sabe proteger a bola, e aí até entra aquela lenda de que o peso ajuda, né? Então, assim, ele tecnicamente é um jogador que tem teve seus bons momentos, ele tem as suas qualidades. E pensando no plano do Atlético, claro que eu fiquei bravo porque eu nunca gostei muito do Walter, mas pensando no plano em si, não é algo que é tão arriscado, até vocês comentaram já sobre isso. O Atlético pode sair disso sem perder muito, né? O que é importante, pode ser algo que seja totalmente passageiro, que não vai fazer muita diferença. Mas aí veio o dia do anúncio, e o dia do anúncio me deixou muito bravo. Isso aí, aquele videozinho que eles fizeram pro Walter, vídeo de reforço importante, ali pegou. Porque não é a situação para você anunciar o cara dessa forma, sabe? Até por todo aquele vídeo que o Adé fez falando dos últimos anos da carreira do Walter, acho que já seria unânime de que você não pode anunciar um atleta desse estilo, dessa forma, porque tá meio claro pra mim que ele recuperado e ele perdendo uns 10 quilos, ele vai entrar pro elenco. Porque a torcida gosta dele, porque o pessoal do clube aparentemente gosta dele, ele é uma figura querida. E daí o Bissoli fica 2 jogos sem marcar gol e a torcida pede Walter. Eu consigo ver isso acontecendo na minha cabeça, eu consigo ver eu ficando muito bravo com tudo isso. E a questão do Walter é que, apesar dele ser um jogador tecnicamente bom, eu também nunca consegui gostar tanto dele pela parte mais da cabeça mesmo em campo. Ele é um jogador que ele é bem individualista, ele toma decisões muito pensando sempre ali em um arremate, algumas viradas de bola meio louca, que isso eu lembro bastante também. Então ele não tem um QI de jogo muito alto. E até olhando para os números da carreira dele, a grande temporada da vida dele foi na Série B, né? Que foi a Série B 2013, a Série B 2012, né? Com o Goiás, que foi a temporada que o Atlético também estava na Série B. Depois ele jogou mais um ano no Goiás bem, e depois ele não teve uma carreira consistente, teve um ano razoável no Atlético, né, que foi 2015, 38 jogos e 11 gols, e depois no outro ano foi bem mais fraco, com apenas 5 gols em 35 jogos. Então acho que deu para, assim, explicar bem a situação. O Walter é um jogador que tecnicamente ele tem as suas qualidades, ele como QI de jogo eu não gosto, nunca gostei, acho que ele é um jogador pouco inteligente em campo, mas a negociação em si, a forma que foi anunciado, realmente eu acho bem complicado, e eu consigo ver o Walter jogando no Atlético em breve, porque a torcida gosta muito dele. Eu até me surpreendi, assim. Eu lembrava que ele era querido pela torcida, mas não tanto. Eu concordo com o Belo em algumas partes, assim, tirando o que eu gosto do Walter. Eu acho ele um bom jogador, eu gosto das tomadas de decisão dele, lógico que não todas, né, mas eu gosto dele como jogador. Ele é um cara que, se a gente contar só a bola dele, é um cara que eu gosto no Atlético, tanto de estilo, enfim. Mas realmente, assim, para um contrato de 3 meses, em que o cara tá visivelmente aí, vamos jogar por baixo, 20 quilos mais acima do que precisa estar, tá há 2 anos sem jogar, né?
e tá, em alto nível tá mais de... Faz 4. Vamos dizer que o último jogo, última temporada em alto nível foi o começo de 2016. Não era para ter dado essa moral toda para ele nesse videozinho aí. Eu acho que o Atlético deveria teve muito jogador muito mais importante que foi aí anunciado com uma nota no site, sabe? Então, e um jogador que tem problemas e tem um contrato de risco extremamente rápido, o contrato dele, não deveria ter sido feito dessa forma. Eu concordo que no primeiro jogo que o Bissoli for mal, vão pedir o Walter, ele estando com 114 quilos ou ele estando com 60, vão pedir ele, independente, que a gente conhece a nossa torcida, a gente sabe como é que é. E é isso, cara, assim, eu gosto muito do Walter, eu acho ele um cara, eu tenho pena dele não ter tido um acompanhamento maior durante toda a carreira. Eu acho que aqui no Atlético eu julgo que ele teve um bom acompanhamento e talvez não tenha aproveitado, mas eu não traria também, eu até tuitei que eu gosto dele, mas pra chamar pra um churrasco e não pra ser o 9 do meu time em ano de Libertadores pós campeonato nacional, né? Então, assim, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que o clube vai conseguir fazer com o Walter. Eu julgo que o Atlético tomou uma decisão de boa ação, tá ligado? Não tem motivo nenhum para trazer o Walter, a não ser acreditar no ser humano que ele é e querer dar mais uma chance para ele, porque é um cara que não joga bola faz muito tempo, não tem a menor condição, então o Atlético acho que tá dando essa última chance para ele. Como foi o que aconteceu, não comparando carreira e intelecto, mas como foi com o Adriano, né? Porque, queira ou não, depois que o Adriano saiu do Atlético, ele nunca mais jogou, ele desistiu. Porque foi a última chance dele num clube que dá o completo suporte, completo apoio. Então, assim, eu acho que o Walter, ele nesses 2 anos, ele foi pro fundo do poço de não ter dinheiro para pagar a luz. E eu espero do fundo do meu coração, cara, que esse cara deite a cabeça no travesseiro todo dia e agradeça a Deus por alguém no futebol e muito mais um clube grande do Brasil, que a gente pode falar que o Atlético é grande, que está disputando as melhores competições do continente, e abriu as portas para ele e que ele entenda que é a última chance dele e que ele precisa aproveitar como ser humano, não só como atleta. Se ele for chegar a jogar e for mal, mas ter entrado nos eixos, ter feito todas as decisões de um jogador profissional, eu acho que já vai ter valido para ele essa passagem, e também para o Atlético, no meu julgamento, por ser uma passagem de ajuda mesmo para ele e não visando tanto a resposta esportiva, né, como é normalmente com contratação. Eu espero realmente que ele coloque a mão na consciência e dê o devido valor para essa passagem. Certo? Acho que podemos falar que é a última chance da carreira do Walter, né? Porque se ele não levar a sério acho que acaba, né? Eu julgo que sim, cara. Eu julgo que sim, e eu acho que o pessoal do Atlético deveria estar falando isso diariamente pra ele, com todas as letras, tá ligado? Porque realmente, como você falou, ele receber essa oportunidade de jogar uma Libertadores nesse momento da carreira dele, é que nem ele até deu umas entrevistas falando que ficou 4 dias sem dormir, não tava acreditando que o Petralha tinha ligado pra ele e tudo. Então, espero que isso tenha tocado o coração dele de alguma maneira que realmente provoque uma mudança. Porque a gente já viu inúmeras vezes esse discurso de não, eu mudei, eu tô mais focado, porque não sei quem falou comigo e eu preciso me dedicar agora, e daí dava um mês, ele jogava 2, 3 jogos bem, daí já subia na cabeça, já voltava a ser aquele velho Walter de sempre. Então, tomara que dessa vez seja sincero essas palavras dele, que ele coloque a mão na consciência para melhorar, porque ainda dá tempo de jogar mais uns 3 ou 4 anos aí e conseguir, né, fazer o pezinho de meia dele. Só para fechar, até pegando tudo que vocês falaram agora, realmente acho que não existe nenhum problema do Atlético pensar em ajudar a pessoa Walter,
o ser humano, Walter, né? Porque realmente é um cara que passou por várias dificuldades, não só no futebol, mas antes disso, né? Então, é um cara com uma vida sofrida. O que pega mais pra mim, realmente, é você querer ajudar nesse momento a pessoa Walter pensando no jogador Walter. E aí, talvez o Atlético anunciar ele como reforço daqui uns 2 meses, depois que ele tivesse magro, ia ser... magro não, né? Porque magro ele não vai ficar. Mas mais magro... seria algo que pegaria mais como algo pessoal para mim, porque eu não gosto muito dele como jogador, mas seria algo prudente, né? Você primeiro recuperar o atleta, depois anunciar como reforço. Mas você anunciar como reforço antes de recuperar, eu achei que é o que o Atlético não precisa fazer, sabe? O Atlético ganhou 2 títulos muito importantes em 2 anos. Se não fosse contratar um atacante agora, tá bom, não contrata. A gente tem jogadores na base que obviamente não estão prontos, mas assim como o Bissoli não está pronto ainda, mas são jogadores que têm essa margem de crescimento que a gente pode acompanhar. Enfim, não seria um desastre o Atlético não anunciar nenhum atacante agora. Eu vejo como uma medida meio desesperada esse anúncio, assim, sabe? Essa forma que o Walter foi colocado aí nos últimos dias, porque o Atlético é maior que isso nesse momento. Achei totalmente desnecessário. E, enfim, acho que é isso. Foi no momento certo aí, né? Com a pandemia não tá tendo jogo, então ele tem tempo para se ajeitar aí, tentar fazer uma temporada digna no Atlético. Eu ia falar... outra coisa que eu ia falar, que muita gente fica lembrando do Atletiba, né? Que eles ficam falando das 5 coxinhas lá, que realmente na final ele fez um gol e deu assistência pro outro, uma jogada muito boa, inclusive, do gol do Evandro. Mas fazia 6 meses nesse jogo que ele não fazia gol. Isso que a galera... as coisas tiradas um pouco do contexto, elas perdem o sentido, né? Porque é aquela parada que sempre falam, ex-jogador do teu time é igual ex-namorado, né? Depois de um tempo que você termina, você só lembra das partes boas e não lembra do porquê que terminou, né? E é isso, cara. O Walter, 2016 dele foi muito ruim. Ele teve esse lampejo aí nesse jogo, né? Nessa final, e que a gente foi campeão, mas a gente tem que lembrar que foi um paranaense, né, cara? Foi um paranaense. Lógico que foi em cima dos coxa, que é legal e tal, mas vamos pensar o que aconteceu Vamos pensar o que aconteceu depois desse paranaense, o que o Atlético ganhou e o quanto que o Atlético cresceu, né? Pra gente pensar se realmente esse feito do Walter nessa final aí credencia ele pra estar num time gigante como é o Atlético hoje em dia, certo? Pensando aí no que você falou, os aspirantes ganharam 2 paranaenses em 2 anos, né? Só pra você ter uma ideia do que é o Campeonato Paranaense hoje em dia, né? Principalmente pensando no tamanho que o Atlético alcançou ultimamente. Então, essa lembrança aí do Walter, do Atletiba, é um negócio que me deixa meio bravo também, mas tudo bem, segue o baile. Vamos pro próximo, então, assunto. O próximo assunto são os hackers do Atlético. Alguém quer contar a história completa aí? Alguém se habilita? Cara, foi um negócio meio obscuro que aconteceu, né? Porque o que aparentemente foi a história. Alguém de dentro do clube vazou os novos planos de sócios, e eram planos de sócios que a torcida achou fantástico. Daí, como informação estava ali, precisava ser divulgada, portais começaram a divulgar, e daí o Atlético soltou uma nota oficial repudiando a ação, falando que foi vítima de hackers que invadiram o site do clube e colocaram aquilo. Não ficou muito bem explicada em toda essa história se os hackers estavam divulgando informações verídicas ou não e tudo mais, mas enfim, eu não me surpreenderia se semana que vem o Atlético lance os planos mudando tipo R$10 de diferença para cada plano de sócio do que tava lá, porque, enfim, com certeza não foram hackers, né, Dan? Cara, eu fiquei muito empolgado quando saiu. Como é que aconteceu? Eu tava num grupo, eu tenho um grupo de torcedores no WhatsApp, que eu faço parte,
e alguém postou o print screen dos planos e falou, vocês viram isso? Daí eu falei, caralho, da onde, né? Ah, tá lá, atletico.com.br/sócio furacão. E realmente, você entrava, tava lá. E vamos relembrar pra galera aqui, deixa eu só abrir, eu vou abrir a notícia da Threads aqui nesse momento, pra relembrar quais eram os planos que estavam divulgados lá, cara. Aqui, tá aqui, consegui. Eram 5 planos diferentes. Era o... Pera aí que cortou a imagem aqui, deixa eu abrir a imagem uma nova aqui. Era o sócio digital, o sócio black, o sócio play, o sócio red, o sócio black e o sócio VIP. E o que era esses sócios? O primeiro dava as vantagens de desconto em parceiros e tal, desconto na loja oficial e prioridade na compra de ingressos. Que isso na prática, no dia a dia, não faz tanta diferença, porque não enche a baixada, mas em jogos importantes isso seria muito legal, e esse plano seria R$10 por mês. Eu acho que muita gente que não é sócio hoje em dia conseguiria ser sócio por R$9,90, né? Daí o segundo plano seria o sócio play, que dá as mesmas coisas do sócio digital, mas com o acesso ao Furacão Play, que isso para mim é uma das coisas mais legais, porque eu não sei se algum time do Brasil tem uma plataforma de streaming de jogos ao vivo no Brasil, não sei se tem, e seria o primeiro clube a disponibilizar isso de uma forma paga e com um valor não muito alto. Seria R$24,90, então esse plano eu achei bem legal, além da pessoa ter a prioridade na compra de ingresso. E daí tem os 2 sócios que são os sócios que existem hoje em dia, né? Que eram o sócio Red, que na verdade seria aquele plano de R$90 em pontos específicos da Baixada. Esse plano aumentaria, é o único que aumentaria, e passaria de 90 para R$99,90, aumentaria R$9,90. Que daria todas as coisas que o sócio teria todas as que é o sócio de R$90 hoje em dia, que seria R$99,90, aumentaria R$9,90. Daí o sócio black, que é o sócio que eu me encontro, que é o sócio furacão normal, que é aquele que é R$150, que tem cadeira cativa e todos os outros benefícios, e ele passaria de 150 para R$149,90, que na verdade na prática não faz diferença nenhuma, mas fica mais bonito ali, R$149,90. E daí o outro seria o VIP, que daí também é normal, igual o VIP, que é R$349,90. Esses são os planos. E além disso, no site, os hackers também postaram como ficaria o mapa novo, né? De diferenciação de setores, que nesse momento não estamos tendo na Baixada, mas voltaríamos a ter. Então, o sócio black ficaria nas duas retas, tanto superior e inferior. O sócio red ficaria nas duas inferiores abaixo do gol, e nas superiores, nas curvas superiores. E o black também ficaria na superior da Brasília e Tiberê. É isso? Da Brasília, que é onde estão com as cadeiras novas, lá onde ficou sem cadeira durante alguns meses no último ano aí. Então o que aconteceu? Tava no ar, no Sócio Furacão, todo mundo divulgou, a Atletas divulgou, a Gazeta divulgou, o Globo Esporte divulgou, e alguns momentos depois o Petralha foi lá e falou que era mentira, que hackers tinham feito, e ele falou que esses planos nunca passaram na cabeça do Atlético, o que é uma tristeza, porque na minha concepção foram ótimos planos e muito bem pensados pelos hackers. O que você acha? Eu vou além. Foram os melhores planos que eu já vi o Atlético divulgar na minha vida. Cara, eu achei muito bom. Eu achei que pessoas que não têm tanta condição podem se associar ao clube, tá ligado? Tem planos mais baratos, que é uma coisa que eu acho que sempre foi pedida por boa parte da torcida. Opções mais baratas de sócio. Você não precisa tirar os planos atuais, mas dá mais opções para pessoas com menos renda se associarem ao clube também, tá ligado? Então acho que o Atlético, se não levar a sério, leve a sério os hackers, Atlético, por mais que provavelmente tenha sido um funcionário de vocês que apertou publicar ali sem querer, ou
colocou o agendamento da publicação no dia errado, mas leve em consideração, a torcida adorou os planos, não tem por que o Atlético vir com uma nota daquele jeito depois disso, era mais fácil assumir um possível erro ali e deixar como está, né? Porque os planos eram muito, muito agradáveis. Eu provavelmente não mudaria o meu plano também, eu ficaria o Black, mas dá oportunidade de outras pessoas também se associarem ao Atlético, isso que é o mais legal. Eu achei os planos excelentes também, o que é muito triste. Parece realmente uma cara, assim, pegando toda essa história, parece realmente que foi um erro de dentro do clube, né, claro. Esses hackers aí acho que não enganaram ninguém, porque tinha toda aquela identidade visual, já tinha aquela imagem compartilhada, tava muito bem feito, tava perfeito. Se foi um hacker, o hacker é realmente mestre, contrata assim, ele, é um hacker, se foi o hacker, contrata. É um hacker muito, muito sensato, um hacker que conseguiu ler tudo muito bem, né? Porque se você pega aquelas áreas das curvas superiores, por exemplo, né, que estão vazias em 95% dos jogos, tinha lá um plano destinado para aquela área, né, que seria mais barato, que provavelmente teria bastante gente que ia se associar lá. A questão de não ter aquela cadeira marcada também para o plano de 100zão era uma ideia boa. Esse do sócio digital também achei muito bom, que teria a prioridade na compra de ingressos e tudo mais, e acesso a demais conteúdos. Como vocês comentaram, foi o melhor plano de sócio que o Atlético anunciou em muitos e muitos anos, e parecia realmente algo do clube. Essa desculpa aí não pegou muito, e a nota oficial foi muito ruim. As notas do Atlético geralmente não são muito boas, né? Não são umas notas assim que passam pela aprovação de muitas pessoas, aparentemente, por uma equipe por trás daquilo. Mas essa aí, a equipe particularmente, é feita por 3 pessoas, Belo. O Mário, o Celso e o Petralha. Exatamente. Mas essa particularmente foi um negócio triste. Foi muito ruim. Essa nota foi com o login do Petralha mesmo. Com certeza, né? Porque a gente tem informações, né, que rolou um caça às bruxas na hora da divulgação, né, do Petralha, para saber quem que tinha colocado de fato no ar, né? A gente sabe, a gente tem informação de dentro do clube que foi isso que aconteceu, e aquela nota foi para acobertar uma cagada. Eu coloco cagada entre aspas porque na minha concepção, assim, dada a divulgação que teve, dada a resposta que teve, nem seria um grande problema, mas infelizmente o Petralha, com ele é assim, né? Quando as coisas fogem um pouco do controle dele, ele tende a tomar uma atitude muito enérgica e às vezes mais que necessário, sabe? Então, por exemplo, quando ele diz que esses planos são fake, que nunca foram pensados pelo clube, será que isso não tira a possibilidade de realmente esses planos agora acontecerem de fato? Que seria uma tristeza, e seria só porque alguém clicou num publish lá que não deveria. Então eu espero, cara, que o Atlético realmente leve pra frente. Eu gostei de tudo, cara, gostei de tudo mesmo. Lógico que eu tô numa posição de que pra mim não mudaria muita coisa, mas assim, como vocês falaram, as curvas com mais gente ficaria bem legal, a setorização ficou boa. Os sócios de R$ 9,90 e R$ 24,90 teriam acesso ao clube de vantagens do sócio, que eu acho até que é uma coisa que a gente precisa falar mais na Threads, cara, porque, por exemplo, do sócio de R$ 9,90, uma compra na Panvel, por exemplo, já dá R$ 9,90 de desconto, sabe? Seria bem legal para quem não tem condição de desembolsar esses 150 por mês. E aí, é isso, cara. Espero que o clube continue pensando, que contrate esse hacker e que coloque a página verdadeira no ar aí, mesmo que mude de red e black pra rubro e negro, pra mim tá ótimo. Em vez de play, coloca, sei lá, tocar, coloca em português. Então, mas o Atlético podia repensar esses planos e fazer alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que hoje a Arena tem um ar muito elitista, assim. É difícil a gente ver o povão mesmo dentro da Arena hoje em dia.
E eu acho que isso traria mais oportunidade, pelo menos, dessas pessoas estarem dentro do estádio, que elas também fazem, elas também gostam de futebol, elas também fazem parte do Atlético, são tão torcedoras quanto quem pode pagar um plano de sócio mais caro, né? Então eu acho que o Atlético, eu sou a favor disso no futebol de uma maneira geral. A gente fala tanto do Bahia, né? Às vezes, nesse sentido, elogia tanto os planos de sócios deles, o jeito que eles tratam a torcida. Então eu acho que o Atlético daria um passo muito importante nesse sentido. Eu ficaria feliz se eles oficializassem planos, se não desse jeito, parecidos. Vamos torcer que o Atlético, que alguém tenha acalmado o Petralha lá e falado, calma, presidente, os planos são bons, deu essa merda aí do site, mas os planos são bons, vamos continuar. Certo? Que todo mundo consiga ser sócio um dia do Atlético, porque é muito legal você ter a vontade não, o sentimento de que você está ajudando o clube que você ama. Eu tô muito, como é que é a palavra? Romântico com relação a futebol nos últimos tempos, porque eu assisti a série do Sunderland no Netflix. Eu não sei se vocês já assistiram. Muito boa. Eu não assisti inteira, né? Mas, cara, é muito legal porque eles pegam um time ruim, tá ligado? Exatamente, é horrível. Porque eles mostram de um time ruim. Então, e lá eu recomendo aí vocês assistirem, porque o Sunderland, ele tem essa pegada da comunidade ajudar o clube e vice-versa. E tô romântico, eu quero que o Atlético tenha o possível disso. A gente sabe que não consegue ser igual, mas que o possível aconteça dentro do furacão. Próxima pauta, meus queridos. Vamos falar da polêmica votação que nós da Threads colocamos no ar nas redes sociais, principalmente no Instagram, pra gente pensar em quem é o maior jogador da história do Atlético. A gente fez uma pré-lista de 32 jogadores, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32 jogadores. Que a gente decidiu. Lógico que a gente deixou muita gente de fora aí, muita gente pediu o Lúcio Gonzalez, sabe, Gabriel? Sim, eu pedi. Pedi também. Muita gente sentiu falta do Lúcio Gonzalez, mas a gente não colocou, a gente fez. E eu quero só deixar bem claro uma coisa, assim, cara, que... Eu acho que podia ser o Pablo, hein? O Pablo pediram de verdade, e daí até concordo também. Mas eu quero deixar muito claro uma coisa, assim, cara, a gente tá no meio de uma pandemia que não tá tendo nada pra fazer, tá todo mundo em casa, que todo mundo deveria estar em casa, né? Vocês deveriam estar em casa, quem pode, né? E assim, não vai ser essa votação da Threads que vai mudar a história do Atlético Paranaense, porque quando a gente colocou essa questão no ar aí, os caras estavam falando que a gente tava matando ídolos, que a gente não pode, que era uma falta de vergonha da nossa cara. Os caras levaram muito mais a sério do que deveriam e, cara, a gente só fez uma votação no Instagram, cara. Não é isso que vai mudar a história do Atlético Paranaense. Vocês estão dando vocês estão superestimando o poder das redes sociais da Threads quando vocês se preocupam tanto. É uma brincadeira. Lógico que quando a gente fala em maior jogador da história do Atlético, a gente não tá falando de melhor. Melhor é o jogador que tem mais técnica, vamos dizer assim. Isso é muito difícil de você falar quando você não viu todos os jogadores jogar com calma e analisou. Por isso que o maior ele envolve muita coisa. Ele envolve quantos anos você tem, ele envolve o que você acha importante para um ídolo, se é só gol importante, se é identificação com o clube, se é quanto tempo ele jogou no Atlético, se é o time que ele torceu na infância, se é quantos gols ele fez, se é quais títulos ele ganhou, não sei se eu já falei isso, mas enfim, a gente sabe que é muito difícil de você definir o que é ídolo para outra pessoa. Você sabe quem é o seu ídolo. Então assim, não levem tão a sério, tá, galera? É só um passatempo que a gente tem para gerar realmente algumas discussões, no bom sentido da palavra, e a gente passar o nosso tempo na quarentena e principalmente gerar conteúdo e engajamento, que essa é a parte da Threads, é isso que a gente precisa de vocês, e graças a Deus deu certo, muito, por mais que muita gente esteja revoltada, deu certo? Vocês querem, vamos, eu vou falando os confrontos e vocês me avisam se vocês querem comentar, tá bom? Tá. Vamos Fogo lá, no parquinho. O primeiro foi Ney e Marcelo Cirino, e passou o Marcelo Cirino. O segundo foi Kleberson e Luizinho Neto, passou o Kleberson, Xaropinho. Ok.
O terceiro já começou outra coisa que é muito importante também. A gente decidiu os 32 nomes e a gente fez um sorteio para saber as chaves. Daí muita gente reclamou, mas tinha que ser da mesma época, tinha que ser da mesma posição, que daí nem faria sentido, porque em certo momento ia ter que afunilar, ia ter que ser posição diferente. A gente não tá escolhendo 11 jogadores, a gente tá escolhendo um só. Então, em certo momento, afunilando, sempre ia ter um atacante contra um goleiro. Então, foi um sorteio que o Fusca fez no papelzinho em casa. Então, sorteio, galera. Que esse que eu falei que foi mais difícil de primeira já, Renan Lodge contra Cocito. Cara, esse me doeu votar, sinceramente. Eu fiquei ali observando a enquete um tempo, fiquei pensando, mas eu acabei votando no Renan Lodge porque eu acho que ainda tá muito fresco na memória as conquistas de 18 e 19, né? Então, por ter vivido de perto tudo isso, porque em 2001, por exemplo, eu era muito novo. Eu vivi, eu lembro, mas é uma lembrança muito mais lúdica mesmo na minha mente, assim. Eu não consigo ter lembranças como eu tenho de 2018 e 2019, que eu quase infartava nos jogos, aquelas coisas absurdas, pênalti na trave, pênalti pra fora, pênalti na trave. Então, pra mim, foi muito mais marcante. Daí, por isso, eu votei no Lodge. Mas que foi duro escolher entre ele e o Cocito. O Cocito certamente avançaria nessa votação se caísse com praticamente quase todos os outros que estão aí, né? Essa daí era um confronto que poderia ter sido lá pela semifinal, talvez. Ou, não sei, um pouquinho antes, mas pra primeira fase foi realmente meio duro. Também acho que Lodge, pelo mesmo motivo que o Marcos falou, mas poderia passar qualquer um que tava bom. Exatamente. Daí o outro foi Assis e Caju, passou o Caju. Daí do outro lado da chave, Alberto Valentim e Jadson, passou o Jadson. Oséias e Gustavo Caixe, passou o Oséias. Bruno Guimarães e Denis Marques, passou o Bruno Guimarães. Alex Mineiro e Adriano Gabiru, esses contemporâneos, né? Passou o Alex Mineiro. Santos e Nicão... O Gabiru, acho que também... O Gabiru também é outro que se caísse... Que pegou um confronto duro no começo. Se ele caísse com outros aí do sorteio, ele poderia ter avançado mais. Gabiru, eu gosto muito. Não, jogou demais, cara. Jogou demais no Atlético. Santos e Nicão, esse também foi um confronto difícil de primeira, já que a galera reclamou bastante. Esse que reclamaram bastante para falar da posição. No fim, passou o Santos, que eu acho que aqui também, na minha opinião... ambos estariam bem passados. Eu sou muito fã do Nicão, sou muito fã do Santos também, mas eu sou muito fã do Nicão e o meu voto seria no Nicão nesses dois. Eu votei no Santos por ter sido revelado no Atlético, mas realmente, como você falou, pra mim os dois são muito ídolos. O Nicão é um cara que tá aí desde 2015, chegou num torneio da morte no Atlético, sei lá, e foi super importante na história e nas conquistas também, e é um cara que permanece no clube, né? Assim como o Santos. Mas eu votei no Santos por ser revelado pelo Atlético. Muito, muito difícil mesmo. Os dois também poderiam ter avançado mais, mas meu voto teria sido do Nicão. Isso aí. Jackson e Sicupira. O Jackson de 49 e o Sicupira mais pro final dos anos 60. Passou o Sicupira. Paulo Rink e Ricardo Pinto, dois contemporâneos do time que me fez ser atleticano. Passou o Paulo Rink. Thiago Heleno e Lucas, passou o Thiago Heleno, também um grande confronto na primeira fase aí. Sim. Que são dois gigantes na nossa história. Do outro lado, tivemos Cireno e Washington Coração Valente, o Chitão. E eu vou deixar o próximo já falo da próxima. Vou pular. Daí tivemos Nilson Borges e Washington, passou o Washington. Esse aqui eu fiquei mais de cara com o resultado, porque o Nilson é um gigante da nossa história, ainda trabalha no Atlético. Eu acho que ele merecia ter passado dessa fase, mas como eu disse, cada um com o seu esquema de votos aí. Eu concordo com você e eu votei no Nilson Borges também, porque não tinha jeito. O cara tá há 50 anos no Atlético, né, cara? É um dos maiores aí. Se o Nilson fosse o Bocão, né, aquele negócio que chama, se ele fosse pra final, pra mim, tava bem votado também. E a última, o Kleber Pereira contra o Roberto Costa, que é um gigantesco também. Eu acho que esse cara, muita pouca gente sabe dele no Atlético, né? Ele ganhou bola de ouro
sendo goleiro, jogando pelo Atlético, mas passou o Kleber e também está bem votado. Mas agora, o primeiro confronto e talvez o mais polêmico foi de Fernandinho e Paulo Baier. Tivemos até mutirão, tal qual o Big Brother Brasil, para votar no Fernandinho, porque não queriam que o velho Baier passasse. O que vocês têm pra falar? Fica babu. Teve gente fazendo, denúncias, teve gente fazendo fake pra votar no Paulo Baier, rapaz. Isso. As pessoas, e deu 50%, porque o Instagram ele não dá ele não dá número decimal de porcentagem, então ele só dá ou 51 ou 50. Deu 50% dos dois, uma diferença muito pequena, aí deu uns 30 votos. Pode começar essa, Bela, depois tu fala. Cara, eu acho bom até a gente ter essa conversa aqui, porque acho que eu nunca tive a chance de falar sobre o Paulo Baier no Podtrets, porque pra mim é um debate interessante, porque eu vejo, não sei se vocês concordam, mas eu vejo como extremos muito pesados, muito radicais, o pessoal que odeia o Paulo Baier, o pessoal que ama o Paulo Baier de coração, um dos grandes ídolos do clube, e pra mim os dois lados estão muito exagerados, porque pra mim tá claramente no meio dos dois ali. O Paulo Baier, ele eu vejo que os melhores momentos dele tecnicamente foram nos anos que o Atlético estava perdido, que foi 2009, né, que foi o ano que ele chegou e jogou muito aquele ano. 2010 o Atlético não estava mal, né? O Atlético fez uma boa campanha, ele jogou bem, fez um ótimo ano também. A partir de 2011 começou a cair, e no time que ele mais teria chance de jogar bem, que foi aquele do ano de 2013, foi o ano que ele pior jogou, assim. Então acho que tem muito essa questão do Paulo Baier, assim. Ele teve o seu auge em anos que o Atlético não foi bem, e depois que o Atlético teve um ótimo ano, ele acabou não jogando bem, mas recebeu muito crédito aquele ano, ele foi até para a seleção do Brasileirão. Então acho que tem muito isso assim do Paulo Baier, muito esses dois extremos, dois lados, muito radical. Eu confesso que eu não consigo achar nenhuma coisa nem outra. Eu consigo considerar ele um ídolo leve assim do clube, mas não esse ídolo para estar entre os maiores, e muito menos uma figura aí, uma persona não grata, né, como costumam falar, que ele virou quase um vilão daquele ano de 2013 lá, eu acho que é pra tanto também. Sobre o duelo em si, o Fernandinho, ele é um cara que jogou menos tempo com o Atlético, mas é um cara que conseguiu se manter muito relevante durante a carreira, e ele conseguiu manter a imagem dele muito ligada ao Atlético. Eu acho que isso é importante. Acho que é importante também no caso do Sicupira, que a gente vai falar depois, ele manteve essa imagem ligada ao Atlético, então isso conta. Para mim teria passado o Fernandinho. Eu não acho tão absurdo assim passar o Paulo Baier, mas eu acho que a torcida dá uma não sei, uma exagerada com ele, tanto pro bem quanto pro mal. Cara, eu sou da opinião que o Paulo Baier, ele a torcida só gosta tanto dele assim, porque nos anos que ele jogou no Atlético, ele fez milagre em times muito ruins. Muito ruins. Em 2011, ele foi um dos principais, né, nomes, óbvio, mas ele quase conseguiu salvar aquele Atlético que era muito ruim. O time de 2011 do Atlético é um dos piores que o Atlético teve nos últimos anos. Ele só não salvou o Atlético porque não deram um gol que ele fez e ele não estava impedido. Contra o Cruzeiro, né? Lá em Sete Lagoas. Exatamente. Então, tipo, o Paulo Baier, ele salvou o Atlético muitas vezes. Só que um jogador que salva times de Série B, ele é aclamado no momento, mas ele não grava o nome na história do clube, né? Como os jogadores de 18 e 19 gravaram para sempre o nome deles na história do clube. Então, naturalmente, eu acho que jogadores que conquistam alguma coisa pelo clube, ou que têm carreiras muito vitoriosas fora do país, podem até criar uma sensação de idolatria maior do que a do próprio Paulo Baier. Mas eu, sinceramente, entre Fernandinho e Paulo Baier, eu acho que eu voto no Paulo Baier pelo aspecto de eu vi muito mais o Paulo Baier em campo do que o Fernandinho. Por mais que tenham sido em situações ruins, mas o Fernandinho ficou pouco tempo no Atlético, e naturalmente, ele era um jogador acima do nível, né? Era um jogador de nível de Europa. Então eu votei no Paulo Baier meramente por isso. Mas eu também concordo que ele não é também um ídolo máximo, supremo da torcida, mas era uma época que a torcida era muito carente de ídolos e não tinha times muito bons, então ele acaba sendo lembrado por muita gente, e ele foi
ele participou de um período muito grande do Atlético, então muitos torcedores começaram a torcer pro Atlético ali na adolescência, como crianças, com o Paulo Baier sendo o principal ídolo. E agora essas pessoas já cresceram e tudo, então tem ele como uma figura que trouxe o atleticanismo. Então eu acho justo também, acho que não precisa ser comparado com os maiores ídolos, mas também não precisa odiar o cara, né? Só porque ele realmente, em 2013, ele entrou na final da Copa do Brasil lá, não fez nada, mas não foi só ele, né? A gente, só pra lembrar, o Juninho, meio campo que é do América, tava improvisado na lateral nesse jogo. Então o Atlético também não tinha um dos melhores times do mundo para ganhar aquele jogo e a culpa não foi só do Paulo Baier. Ele podia ter jogado mais? Podia, mas também não precisa perseguir o cara por causa desse episódio específico. Acho que o que pega pra muita gente também é o episódio da renovação de contrato, né? Que ele fez quase que uma chantagem com o clube, tipo, renovem meu contrato, eu mereço esse contrato. E aí, isso aí me deixou bravo na época, mas, enfim, não é o suficiente pra apagar também coisas boas que ele fez. Eu acho que vocês resumiram bem aí, tem os argumentos que eu usaria são os que vocês falaram aí, cara. Tipo, por exemplo, eu gosto do Paulo Baier, eu acho ele um puta no jogador, eu acho que ele ajudou demais o Atlético em todos os anos que ele ficou aqui. Como o Marcos falou, cara, o cara ser um dos principais jogadores do Atlético durante 4 anos é praticamente uma geração nova de torcedores, cara. Então, assim, se você perguntar pra uma galera aí mais nova, sei lá, que nasceu, vamos dizer, em 2000, 2001, 2002, que tinha 8 anos, 9 anos em 2009, 2010. Quem que era o principal jogador do Atlético nesses 2 anos? Paulo Baier. Quem que era o principal jogador do Atlético em 2011? Paulo Baier. O time de 2011 era ridículo, de ruim. O time de 2013 também, cara. O Cirino, o Everton, Paulo Baier, que até jogou menos em 2013, mas em 2012, né? Mas em 2013, cara, você vê a maioria dos gols do Marcelo Cirino são lançamentos dele. E assim, eu acho que a galera comprou muito a história, comprou muito a versão do Petralha, sabe? Que eu acho que o Cirino, o Paulo Baier está para 2013, assim como o Levir está para 2005, tá ligado? 2004, porque eu acho que escolheram ele e vai ser ele que a gente vai colocar a culpa de perder o título, como foi que aconteceu com o Dunga em 90. Então eu acho que a galera comprou muito essa história e eu acho que os argumentos são absurdos, assim, tá ligado? Pro mal. Um cara falou pra mim, quando eu joguei essa discussão, um cara falou pra mim que o Atlético só caiu porque ele bateu uma falta no cara da barreira no jogo contra o América. Tá ligado? Porra, e os gols que ele fez? Ele derrubou o Atlético porque ele bateu uma falta na barreira. Eu falei, porra, cara, pelo amor de Deus, tá ligado? Daí outro falou assim, vocês ficam falando aí até de falta, esse cara nunca bateu falta, nunca nem soube bater falta direito. Daí eu falei, cara, tá ligado? Escolha teus argumentos, cara. Daí eu escolhi o melhor ano dele do Atlético, ele fez mais gol de falta na temporada do que o Real Madrid inteiro, tá ligado? Na temporada. Então, assim, eu acho que a galera se perdeu um pouco e eu entendo eu não entendo muito a raiva, eu entendo mais a idolatria, que eu acho exagerado. Eu acho que os anos que a gente teve subsequentes tem muito mais ídolos do que ele, mas eu acho que a galera comprou muito essa história de 2013, aí comprou muito a briga da questão da final lá, que eu acho que, lógico que ele jogou mal pra caralho, mas quem que jogou bem naquele time, naquela final lá? O time se acadelou. A gente tem que lembrar que 2013 foi um delírio coletivo tão grande que tinha pessoas que pediam a permanência de Wagner Mancini no comando do Atlético para 2014. Então, assim, Wagner Mancini nunca foi um bom técnico, né? Ele deu sorte de montar aquele time e tudo mais, mas era evidente que ele não iria continuar sendo um grande técnico nos anos subsequentes. Então eu acho que perder aquele título, mesmo o Atlético não tendo um dos melhores times possíveis, doeu muito e manchou muito a imagem do Paulo Baier dentro do clube. Principalmente com o presente, né? Porque tinha prometido renovar o contrato e depois daquilo ficou tendo ali até histórias de... Anunciou um Atlético português, inclusive, entrou em campo, falou, mas
Ele anunciou por pressão e aparentemente dizem até que teve treta no vestiário nesse jogo, né? Não sei se é verídico isso, mas dizem que no final após o vice-campeonato lá no Maracanã, diz que o Petralha deu o famoso come-cu nos jogadores lá no vestiário e o Paulo Baier reza lendo que não gostou muito. Então, coisas que influenciam também na saída e tudo, mas é um cara que tem lugar, pelo menos no meu coração, assim como atleticano. Vi muito gol de falta dele. Atlético 1, não sei quem, 0, gol de falta do Paulo Baier. Quantos jogos você não foi que foi assim? Nossa, cara, tem um gol que ele fez contra o Barueri, acho, de cabeça, que deu 2-1. Também estava na boca da Libertadores lá. 2010, esse jogo foi horrível. Cara, esse jogo foi o jogo que eu mais chorei na minha vida, cara. Eu fico até meio triste pensar nisso, porque a gente ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Sul-Americano, e eu chorei nos dois. Mas esse jogo aí do Barueri, cara, foi uma loucura, porque o Atlético tava lutando muito ali pela Libertadores. Eu nunca tinha visto nada tão forte assim. Em 2005 era muito pequeno. Então, nossa, tava uma emoção gigantesca, o Atlético empatando. Nem era o Barueri, na verdade, era o Grêmio Prudente. Isso. E aí o Paulo Baier fez gol de cabeça aos 47, cruzamento do Ivan Gonzalez, olha que loucura que foi isso. Nossa, chorei muito. Então vamos passar mais rapidinho aqui pra gente não ficar 2 horas. Daí Marcelo Cirino e Kleberson passou o Xaropinho, Lodi e Caju passou o Lodi, também tem um certo confronto. Esse é tenso, né? Tem um certo coisa de gerações, um conflito de gerações, né? Mas vamos pular esse porque vai ter um mais pra frente que eu sei que a gente vai se alongar. Jadson e Oséias, passou o Oséias, que daí é uma geração anterior até. Eu vou pular, que eu acho que é o que você vai se cuidar. Sim. Daí Santos e Sicupira, passou o Sicupira, que eu acho natural também. Justo. Paulo Rink e Thiago Heleno, passou o Thiago Heleno. Bom confronto. Justo também. Chitão e Paulo Baier, passou o Chitão. Que eu queria só fazer um parênteses que se for para falar de se apequenar e entregar resultado, entregar campeonato, eu acho que 2004 entregou muito mais que 2013. Tá? Só queria Cara, posso falar bem rápido desse? Pode. É que eu não entendo muito essa figura do Washington. Tipo, ele foi o grande artilheiro do Atlético no ano muito bom. Ele foi o artilheiro... não sei se mantém isso, mas do cara que mais fez gols em uma edição do campeonato. Ninguém nunca vai bater esse recorde. Não, 38 gols, um negócio absurdo. Até porque tinha mais jogos, né? Mas, enfim, claro que é um ano histórico, mas, o Washington, ele teve chance depois de voltar pro Atlético, ele acabou não voltando, ele foi pro Fluminense. Lembro até hoje de um jogo que ele fez um gol contra na arena e a torcida gritou aquela música Washington, cuzão, devolve o coração. Essa é a imagem do Washington pra mim, sabe? Tipo, eu não consigo entender ele ser tão ídolo, cara, porque tipo, ele teve um ano fantástico, mas ele não deu o título pro Atlético. E depois ele teve histórias ainda ruins com a torcida, ele ficou com uma fama meio de traidor. Então eu não entendo o Paulo Baier eliminar o Fernandinho e ser eliminado pelo Washington. Eu realmente não entendo, mas tudo bem, segue o baile. Foi a milícia, o anti-Paulo Baiernismo, tá ligado? Foi a milícia digital que fez isso. Por mim, Paulo Baier passa do Washington, mas não passaria do Fernandinho. Tem essa questão. Eu votei no Paulo Baier também. Daí o Washington do Casal 20 contra o Kleber Pereira, passou o Kleber Pereira. Mas a grande discussão acho que tá entre Bruno Guimarães e Alex Mineiro, que passou o Bruno Guimarães. Quer comentar, Belo? Belo não, Marcão. Essa daí... Pode comentar você também. É que o Marcão falou que queria. Tá, eu vou começar porque essa foi a que realmente eu fiquei mais doído de votar. Porque eu achei seria uma injustiça com qualquer um dos dois. Pra mim são, junto com o Sicupira, os 3 principais ídolos, assim, pra mim. O Sicupira por ter sido o maior artilheiro, não vi realmente o Sicupira jogar, mas, o cara que fez mais gols com a camisa do Atlético e todas as histórias que a gente escuta. O meu avô jogou com o Sicupira, quando o Sicupira era juniores, ainda no Ferroviário. Então eu tenho histórias da minha família também que contavam um pouco do como o Sicupira jogava. E sempre isso ficou no meu imaginário. Então, pra mim, esses 3 jogadores são os principais jogadores da história do Atlético. E logo no começo ali, você tem que votar entre Bruno Guimarães e Alex Mineiro. É muito complicado, mas o mesmo argumento do Renan Lodi, as coisas que o Bruno fez, eu vivi com muito mais intensidade do que as coisas que o Alex fez.
por mais que o Alex Mineiro tenha feito um playoffs ali de campeonato absurdo, fazendo gol em todos os jogos, metendo hat-trick, sendo o principal jogador, um jogador decisivo no principal momento, o Bruno também foi numa Copa do Brasil que tem tanta relevância quanto o Campeonato Brasileiro, não fez tantos gols, mas foi importante, jogava numa outra posição também, fez gol na final, e é um jogador tecnicamente muito acima da média de todos que eu vi, assim, daí falando da parte em campo, de jogar a bola. Para mim ele é o melhor, ele é muito bom de bola e vai estar em Barcelona, Real Madrid, enfim, esses times top na Europa muito em breve. Então, por isso pesou muito para votar. Mas é muito triste você ter que escolher entre um cara que deu o título de campeão brasileiro e outro cara que foi extremamente importante num título de Copa do Brasil, né? Eu fui de Bruno, mais pela proximidade com o título. Cara, quando eu vi lá o começo lá da brincadeira, quando eu olhei todos os nomes lá, o chaveamento, quando eu fiquei puto que não tinha o Pablo, quando eu vi todos os jogadores, eu bati o olho rapidão assim, eu pensei, quem vai ganhar vai ser o Alex Mineiro. Pra mim é o Alex Mineiro. Porque eu acho que tem muito a questão das... Não sei, eu tenho a impressão que a imagem mais marcante da história do Atlético é o Alex Mineiro comemorando o gol lá no estádio de São Caetano, lá que eu esqueci o nome agora. Isso mesmo. Pra mim, é a imagem da história do Atlético. Pra mim, o jogo que ele... Aquele primeiro jogo da final lá na Arena, pra mim, é o jogo da história do Atlético. Porque tem muito aquilo do primeiro título, o primeiro grande título. Então, pra mim, o Alex Mineiro ganharia. Mas aí vem um Bruno Guimarães, que é um monstro também. É uma questão assim que eu acho que é um pouco complicada, você analisar a história tão de perto também. Porque eu acho que a gente não tem consciência. A gente acabou de viver isso, esses 2 anos. Então, a gente não tem muita consciência do tamanho que foi isso ainda, esses 2 títulos seguidos. A gente não sabe quando que vai acontecer algo parecido de novo e como que a gente vai lembrar disso daqui a 10 anos. Talvez as pessoas não ficassem tão bravas com esse resultado aí do Bruno Guimarães ganhando do Alex Mineiro se a gente falasse desse mesmo assunto em, não sei, 2030. Porque teria passado muito tempo e a gente teria essa consciência do quanto o Bruno Guimarães foi importante. Se o Alex Mineiro foi nosso protagonista do título lá de 2001, o Bruno Guimarães foi grande protagonista do título de 2019. Ele fez o gol na final, ele foi o melhor jogador em todas as partidas praticamente. Então tem isso, é muito complicado você analisar a história de perto. O Alex Mineiro poderia perder uns 2 confrontos aí nesse jogo aí que a Tretes fez. Talvez pro Sicupira, talvez pro Bruno Guimarães, mas ele é um dos maiores, assim como o Bruno também já é um dos maiores, mas é muito difícil esse confronto. Eu votaria no Alex Mineiro, mas não consigo questionar também. Para vocês terem noção de como que a torcida ficou indignada, eu vou ler um comentário aqui do Instagram. Palhaçada esses torcedores de apartamento. Deixar Alex Mineiro e Kleberson de fora é pra acabar. Tomara que essa pandemia continue. Melhor ficar sem futebol do que ver isso. KKKK. Esse é o clima aí entre os torcedores. Ai, cara, os comentários estão engraçados. Então é isso aí. Daí passamos para a próxima fase. Kleberson e Renan Lodge passou o Lodge. Oséias e Bruno Guimarães, também grande confronto, passou o Bruno. Sicupira e Thiago Heleno passou o Sicupira, eu acho que esse é um dos mais tranquilos. Washington Coração Valiente versus Kleber Pereira, passou o Kleber. Após isso, que tivemos as semifinais, que eu creio, eu não sei, não estou acompanhando, que tenham sido as mais dispares, né? Que quem tá ganhando demais, né? Ganhou demais. A gente tá gravando antes de terminar, mas dificilmente vai passar, vai mudar alguma coisa nesse momento. Temos as parciais. Vale lá. Renan Lodge e Bruno Guimarães. Renan Lodge e Bruno Guimarães, 91% para Bruno Guimarães, 9% para Renan Lodge. E Sicupira e Kleber Pereira? 87% Sicupira, 13% Kleber. Exatamente. Então a nossa final será Bruno Guimarães e Sicupira. A final vai ser a clássica frase, né, que tomou conta, infelizmente, da internet, que é o Nutella versus raiz, né? Eu tô vendo, nossa, vai ser uma guerra esse negócio aí.
É assim que a gente Olha, gosta. eu confesso que se essas votações fossem feitas no Facebook, por exemplo, o resultado seria totalmente diferente. Por causa que uma coisa que você falou lá no começo, Adé, tem muito a ver com idade também, tem muito a ver com o que você viveu, qual que é a tua faixa etária, porque a gente não viu, eu não vi o Sicupira jogar, provavelmente vocês não viram também, né? Vocês não têm tanta idade assim. A gente não viu o Sicupira jogar, é o que dizem pra gente, é o que a gente sabe da história do clube. Mas a gente não viu efetivamente. E esses outros caras a gente viu. Então, é uma votação que pesa muito também. Pô, eu não sei como. Eu entendo a importância do Sicupira para a história do clube. Eu acredito, como eu falei, ele junto com o Bruno e com o Alex são os maiores ídolos da história para mim. Mas pesa muito para eu votar no Bruno, porque o Bruno eu tava vendo ele ano passado jogar no Atlético. Tava vendo ele fazer gol em final. Eu presenciei tudo isso. Eu acho que isso impacta muito na minha opinião. E aí vai uma outra coisa. Cada um tem a sua maneira de enxergar o futebol, a sua maneira de ver os ídolos, né? De sentir a história, de medir a história. Então eu acho que pra final foi a final mais justa, entre aspas. Podia ter ali alguma discussão, mas pra mim foi uma final extremamente justa. E eu acho que vai ganhar o Bruno Guimarães até pelas parciais que ele vem fazendo ao longo das votações, né? Sempre muito altos. A do Alex foi um pouquinho mais curta, mas ainda assim não chegou a ser que nem o do Fernandinho e Paulo Bar, que foi 50% por 50%. Acho que se for pegar a figura ali do Sicupira, tem um pouco do que eu já falei. Ele fez um esforço muito grande para manter a imagem dele ligada ao Atlético. Ele comenta até hoje na banda B e todo mundo conhece ele como ex-jogador do Atlético, como o maior artilheiro da história do Atlético. Então, assim, isso mexe com todo mundo, assim, todo mundo que acompanha ainda o Sicupira sabe o tamanho que ele teve na história do Atlético. Mas daí você pensa, ele é o maior artilheiro da história do Atlético, mas daí você pensa no contexto desses gols, o que esses gols geraram para o clube. Claro que era algo totalmente diferente, que era uma época diferente, o Atlético não tinha a estrutura que tem hoje, o Atlético era totalmente vanguarda. Então o Sicupira foi provavelmente o primeiro grande ídolo da história do Atlético, por todos os gols que ele trouxe, pelos gols lindos que ele trouxe, né? Como até o Marcão comentou antes de começar a gravar, o primeiro gol dele foi de bicicleta. Então ele é o jogador o mais histórico, talvez, da história da história do Atlético, dessa trajetória toda. Mas esses gols dele não trouxeram um Brasileirão, não trouxeram uma Copa do Brasil, não trouxeram uma Sul-Americana. Pode ser injusto falar isso, mas é o fato. Infelizmente é o fato. Se eu tivesse que fazer aí um top 3 aí, seria Alex Mineiro, Bruno Guimarães e talvez o Kleber junto, porque o Kleber ele jogou até mais do que o Alex Mineiro lá em 2001, né? Se for pegar todo o campeonato, e até antes de 2001, né, o Kleber Pereira já vinha construindo uma história com o Atlético, mas o Alex Mineiro, claro, foi muito mais decisivo, muito mais marcante. Aí fecharia ali um top 5 com ali o Sicupira e mais alguma dessas figuras históricas, mas eu penso muito assim, no que esse cara rendeu, no que ele fez pelo clube e no que ele gerou. E essas figuras que a gente tá vendo agora aí, o Lodge, né, Bruno Guimarães também, eles geraram grandes títulos que vão ficar para sempre. Então, isso pesa, infelizmente, aí pro Sicupira. Vai do critério de cada um, né? Você que quer votar aí, provavelmente vai entrar no ar nos próximos dias, se não tiver já, para você votar. Quem é o maior jogador da história do Atlético? Bruno Guimarães ou Barcimo Sicupira Júnior? A nossa votação lá no Threads, no instagram.com/threadsoficial. O último assunto que eu quero dar uma passagem rápida é que não saiu nossos uniformes, né, cara? A Umbro na última semana aí divulgou os uniformes de todo mundo e a gente, como sempre, somos sempre os sorteados, os felizardos. Nada de uniforme novo do Atlético, mas dessa vez aí a culpa provavelmente seja da nossa diretoria que não quis lançar nesse momento. Mas vocês lembram aí de cabeça? Chapecoense, Sport, Grêmio? Não faço ideia, meu amigo. Vou ficar te devendo essa. Eu tinha visto uma imagem bem boa, cara. Chapecoense, Sport, Grêmio. Já vou ver se eu acho aqui. Pô, tô num grupo que os caras mandam coisa pra caralho. Cadê? Bom, e... Aqui. Acho que achei.
Chapecoense... Ah, não vai baixar. Vai tomar no cu. Avaí, Chapecoense, Sport, Grêmio e Fluminense. Quantos eu falei? Fluminense também? Aham. Fluminense também. Trocou agora, né? Acho que você falou 4. Avaí, Sport, Grêmio, Fluminense e foda-se os outros. Só sei que os nossos não saíram. E vamos ver se vão sair aí nos próximos dias, que a galera tá bem louca pra sair uma Black Edition pra comprar, mesmo não tendo futebol, né? Não sei, galera, não sei se é isso que o Atlético tá esperando também, né? É que o efeito de você colocar a tua camisa nova num jogo, assim, é algo totalmente diferente, né? É algo que gera apelo. Mas pensando na situação atual, todo mundo em casa, acho que não é um momento ruim também para você lançar a camisa. Teria muita gente comprando. E só para deixar registrado que eu gostei bastante dos modelos que saíram, especialmente o do Fluminense e o do Grêmio. Gostei das camisas, fiquei ansioso aí pro que a Umbro tá preparando pra gente. Claro que o Atlético é uma lógica diferente, né? Porque tem as listras, né, que são de uma forma diferente, essa identidade visual nova aí, que ainda é muito nova, né? Então, acho que vai ser o lançamento deles mais esperado por causa disso também. Mas, enfim, se há alguma resistência aí de lançar nesse momento, eu não entendo tanto. Acho que seria bom aí. Às vezes deu algum problema com o design, né? Às vezes o Atlético pediu algumas alterações e atrasou. Pode acontecer isso. O único recado, a única coisa que eu tenho pra falar sobre isso é: você que reclamou, assim como eu, que reclamou da camisa quando ela foi lançada, agora ela vai mudar e provavelmente vai vir uma mais bonita, esperamos. E vai vir com lista diagonal, tá? A galera tá muito achando, muito esperançosa com a lista vertical ainda, mas eu acho que não vai rolar. Eu falei todos os times, olhei aqui agora. Chapecoense, Sport, Fluminense, Avaí e Grêmio. São os daí mais a gente que ainda não saiu. E eu também gostei, como Belo, gostei bastante dos kits que saíram. Saiu uma camiseta preta do Sport que eu achei muito bonita. Espero que o Atlético tenha uma All Black assim também. E vamos ver. Tendo alguma novidade, estará com certeza em threads.com.br. Certo, moçada? Querem deixar algum recado final aí? Vou fazer aquele famoso recado, um salve pro meu pai, que certamente vai ver esta gravação, não tá acompanhando ao vivo porque a gente não tá fazendo ao vivo, mas e mandar um salve pra todo mundo, se cuidem, minha gente, fiquem em casa se vocês puderem, lavem as mãos, usem máscara, não acreditem no presidente da república. E você, Bela? Cara, especialmente esse recado final do Marcos aí, por favor, não acreditem nele, nunca em hipótese alguma, porque a gente não pode fazer isso. Um abraço aí a todos que nos acompanharam depois de bastante tempo, tá sendo bom gravar com vocês novamente. Queria dizer que na minha votação teria ganho o Alex Mineiro e queria dizer que eu tô organizando um multirão pra gente mandar um iFood pra casa do Walter. Abraço. É isso aí, não esqueça de entrar em threads.com.br pra ficar por dentro de tudo que acontece. Aí são poucas, mas as que saem a gente tá colocando lá no nosso site. Siga a gente nas redes sociais, aí no Instagram, Twitter e YouTube /ThreadsOficial, sempre com conteúdos novos, e a votação tá lá. Vai lá votar, depois não adianta reclamar que não concordam com você. Beleza, galera? Saudações rubro-negras, até logo. Aí não sei quando que a gente vai fazer a próxima. Se Deus quiser, vão sair mais notícias aí pra gente comentar. E a gente volta pra falar com vocês. Beleza? Um grande abraço pra todo mundo aí e tchau! Tchau!